Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo de dicas de estudo. É um vídeo que eu queria gravar há muito tempo pra vocês, desde que eu comecei a estudar pro vestibular. Eu fiquei com esse vídeo na cabeça de, eu quero passar tudo que funcionou pra mim. Então eu vou passar pra vocês tudo que funcionou comigo e eu espero que funcione com vocês também. Hoje eu já tô na faculdade, eu não tô mais no colégio, no ensino médio. Já faz muito tempo que eu não tô no ensino médio, na verdade. Foi depois de muito estudado, muito tentar vários métodos que eu achei o meu e eu acho que você deveria fazer isso também. Então a primeira dica é encontrar o melhor jeito que você tem para estudar, o que você acha que funciona melhor para você. Então eu vou começar dizendo para vocês alguns acessórios que me ajudaram muito. Foi usar canetas coloridas, marcador de texto e post-it. Se você não sabe o que é post-it, é isso aqui, ó. Post-it é isso aqui que você anota e cola no caderno ou no livro. Você pode marcar coisas importantes para estudar. Então você leu alguma coisa interessante e você bota assim, estudar mais a fundo sobre isso e cola do lado. Então eu usei muito isso. Então pra mim facilitou bastante. Porque se eu tenho um texto enorme, do começo ao fim da folha, sem interrupções, um texto cheio de informação, como é que eu vou me dar... Não é atrativo pra mim. Então, um texto todo de uma cor só, ou todo com a caneta preta, ou todo com a caneta azul, não é atrativo pra mim. Então, eu sempre... O que foi bom pra mim foi o quê? Ter canetas coloridas. Então, caneta azul, caneta preta, caneta rosa, caneta vermelha. Que aí, por exemplo, você escreve uma palavra com caneta vermelha e depois com azul. Então, você vai fazendo um esquema no seu caderno com que não fique tudo de uma cor só, para chamar mais atenção em pontos específicos. Você pode usar marca-texto, então você faz o texto todo de uma cor só, e depois você vai marcando o que é importante, onde é que começa outra informação. Então você fazer do seu texto, do seu resumo de estudo, que é outra coisa que eu vou falar para vocês, algo mais dinâmico, onde você olha e pá, já lê, não precisa ficar procurando. Então é bem melhor, pra mim funcionou bastante, porque fica mais na cabeça. Tudo que a gente grifa e fala que aquilo é importante, isso é importante, fica mais na cabeça. Então isso funciona. Então agora, saindo dos acessórios que me ajudaram bastante, eu vou entrar em métodos de estudo. Eu estudava na sala com o professor, prestava bastante atenção. Bastante, eu não me dispersava com nada, porque eu estava estudando no cursinho, então era algo que eu realmente queria. Então eu ficava ali prestando atenção em tudo que o professor falava, eu copiava tudo que o professor falava. Depois eu ia estudar em casa, que é o que mais dava efeito pra mim. O que é que eu fazia? Videoaula. Assistia o videoaula e fazia um resumo depois de assistir o videoaula. Então eu já tinha assistido a aula, eu já tinha escrito na aula, já tinha escrito tudo na aula que o professor falou. Não escreva só o que tem no quadro, escreva o que o professor falar também. Então, escrevi o que o professor falou, as coisas mais importantes. Depois, videoaula, gente. Videoaula, a internet, o YouTube tá aí, não só pra assistir vídeo de beleza, canais de beleza, não só pra ver vídeos de vlogs da vida dos outros, mas tem vídeos muito, muito interessantes de estudos. Então, eu assistia o vídeo aula e depois eu fazia o resumo. E depois o que eu fazia? Atividade. Então eu fazia uma penca de exercício sobre aquele assunto que eu havia estudado. Então eu nunca queria deixar, eu não gostava de deixar acumular. Por exemplo, eu tive um assunto hoje, eu só vou estudar esse assunto semana que vem. Então eu não gostava de acumular. Então eu não gostava de deixar para estudar depois. Porque na próxima aula eu já ia tirar todas as dúvidas que eu tive nos exercícios que eu fiz. Eu fazia tudo isso em todos os assuntos. Todos os assuntos eu fazia isso. Outra dica é, quando você vai, por exemplo, para uma aula de história, uma aula teórica, que você escuta um monte de informação, e a informação disso, e é data, e aquilo outro, o que é que eu fazia, gente? Eu gravava a aula. Depois que eu assistia a aula, que eu tinha a aula gravada, antes de assistir a videoaula, eu passava tudo que o professor tinha dito, tudo pro papel. Depois eu ia assistir videoaula, e depois de assistir videoaula eu ia fazer o resumo, depois do resumo eu ia fazer a atividade. Então, eu tinha todo esse cronograma que funcionava super pra mim, funcionava muito, funciona até hoje. Então, tudo isso que eu faço funciona no colégio, funciona pra vestibular e funciona pra faculdade.
Outra coisa que funcionou muito pra mim foi o quê? Estudar antes da aula. Acabou a aula, você chega pro professor e diz, professor, qual a próxima aula vai ser de que assunto? Aí ele vai dizer, olha, porque ele tem um cronograma. Ele vai dizer, ó, vai ser sobre isso. Aí se ele não souber, você diz assim, o que é que você me sugere estudar pra eu estar pronta para a próxima aula, tirar dúvidas e interagir? Eu fazia isso muito, gente. Então eu já perguntava pra ele qual era o assunto da aula que vem pra eu estudar. Então depois que eu estudava tudo isso que eu falei da aula que eu assisti no mesmo dia, depois que eu acabasse, eu já estudava pra outra aula. Pra quê? Pra poder ter argumentos, pra poder perguntar, se ele perguntar alguma coisa eu saber responder. Então tá preparada pra aula que vai vir. Então você já estuda a pergunta pra ele. E outra coisa, o professor é o seu melhor amigo na sala de aula. Então o que é que você tem que fazer? Se você tem que conversar, você converse com ele, explore o professor, tire dúvidas, pergunte, não tenha vergonha de perguntar. Qualquer pergunta é válida, a sua pergunta pode ser dúvida de outras pessoas também. Então levanta a mão, professor, estou com dúvida. Se tem vergonha, anota todas as dúvidas no final da aula. Professor, eu fiquei com dúvida nisso, nisso e nisso. Tem como me ajudar? E ele vai lhe ajudar com certeza. Então explore o seu professor. Outra dica é, organize o seu caderno. Por quê? Porque o seu caderno organizado vai lhe dar mais estímulo de estudar. Vai chegar uma hora que de tanto você estudar, você vai gostar de estudar. O que aconteceu comigo, gente? Acreditem ou não. Eu gosto de estudar depois de que eu estudei para o vestibular. Porque aí eu realmente estava aprendendo. Estudar para fazer prova e passar, todo mundo faz. Agora, estudar para você saber que hoje os professores perguntam coisa do ensino médio que eu estudei pro vestibular e eu sei responder, é outra. Fica na cabeça e não sai mesmo. Outra dica é, não estude na véspera. Se você fizer isso que eu tô falando pra você, que toda aula você estuda o que o professor disse, o conteúdo que o professor deu, toda aula você vai lá e assiste vídeo aula, na hora da prova você já vai ter estudado o assunto, entendeu? Então não vai acumular. Você só vai revisar, fazer lista de exercícios e algumas coisinhas, tá? Crie uma rotina de estudo. Quando eu tava estudando pro vestibular, eu tava estudando umas 8 horas ou mais por dia. E depois você já se acostuma. Então crie uma rotina. Você não consegue estudar em casa, e eu não conseguia estudar em casa. O que é que eu fazia? Eu estudava de manhã e eu não ia pra casa. Se você não consegue estudar em casa, não fique em casa. Vai para outro lugar. Tem espaços, bibliotecas de faculdades, de universidades que você pode entrar, é gratuito, você pode ficar o tempo que você quiser estudando. E ali, gente, em bibliotecas e lugares que não são sua zona de conforto, não tem como lhe tirar do foco. Por quê? Porque está todo mundo estudando. Se você falar um A, todo mundo já diz, pss, 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 fala baixo aí, tá todo mundo estudando. Então você fica ali na concentração, sabe? Eu levava almoço, almoçava lá no cursinho mesmo, comida fria, levava marmita e eu tava ali no meu maior foco, porque eu sabia qual era a minha dificuldade. E é outro ponto que eu quero dizer pra vocês. Descubram qual a dificuldade de vocês. Não só em matéria, mas dificuldade mesmo que vocês têm pra estudar. Vocês não conseguem, vocês não têm paciência de ler, vocês dormem quando vocês leem, você não consegue estudar em casa. Qual é a sua dificuldade? Pra você trabalhar em cima disso. Porque eu tinha muita dificuldade em estudar em casa, como eu disse pra vocês, então isso aí eu já falei. E tinha dificuldade em leitura, então como é que eu estudava? Eu estudava com videoaula, que é o meu método favorito. Mas, claro, eu lia bastante, por quê? Porque ler aperfeiçoa também outros tipos de coisa. Em português, aperfeiçoa seu português, sua redação, que é muito importante. Então você vai indo descobrir sua dificuldade e você vai tentando solucionar para poder ficar tudo ok. Também a dificuldade em matéria. Qual é a sua matéria no que você tem mais dificuldade? Quando você pega uma lista de exercícios com todas as matérias, qual é que você tem mais dificuldade? Então estude o que você tem mais dificuldade. Tenho amigos que têm o mesmo propósito que o seu. Na minha época que eu estudei pro vestibular, eu tinha uma amiga que ela tinha o mesmo propósito que o meu, que é a Isabela, que ela passou em medicina, nas federais aí afora. E ela me incentivava muito, porque a gente queria a mesma coisa, então a gente ia, fazia simulados. Falar em simulados, outra dica, é a última dica, tá? Juro. Faça um simulado. Se você vai fazer Enem, gente, pegue desde 2009 as provas do Enem e vá resolvendo todo final de semana, no mesmo horário que vai ser o Enem, num lugar diferente da sua casa, para você se deslocar. Você imprime
a prova e vai resolver e você vai ver nas suas dificuldades. Então façam simulados, não dependa de simulados do cursinho da escola. Eu espero que tenha sido um vídeo motivador também pra vocês, que vocês venham correr atrás do sonho de vocês. Estudar não é fácil, não é, mas tem tanta coisa que é mais difícil. Tá debaixo de um sol quente, trabalhando na rua, varrendo rua, é tão difícil, gente. É tão difícil você não ter pra onde ir, você tá aí trabalhando num lugar que você não quer, não foi uma coisa que você almejou trabalhar ali. É muito mais difícil. Se você colocar a cabecinha pra pensar, a vida, ela não funciona sem estudo. Eu acho que a gente tá com esse negócio de estudo muito vago na cabeça, sabe? Você não para pra pensar o que vai vir depois de 5 anos, que eu não pensava isso. Hoje eu tenho 21 anos e queria muito, muito ter entrado na faculdade muito tempo antes. Queria muito, mas vacilei. Então estudem quanto antes. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu dei todas as dicas que eu usei. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu gostei. Queria tudo que eu falei, tudo que eu queria falar pra vocês, eu consegui passar da melhor maneira. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam aí o que vocês querem, que vocês também encontrem o método de vocês. Se você tem alguma dica a mais, comenta aqui embaixo, que aí todo mundo vai interagindo dicas de estudo, que é muito importante, tá? Um beijo pra vocês. Obrigada por assistir até aqui. Curtam o vídeo se gostou. Se inscrevam e divulguem aí para suas amigas, para incentivar todo mundo a estudar o quanto antes para poder ter um futuro aí nessa crise que a gente tá, só estudando mesmo, só sendo muito inteligente pra fazer alguma coisa. Beijo. Tchau, gente.